Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak que vos fala. Estamos aqui para mais uma aula de geografia e vamos falar sobre a vegetação da região sul do Brasil. Que características tem a vegetação? As formações vegetais, as plantas que compõem, o espaço geográfico da região sul. É importantíssimo entender também como a sociedade utiliza a vegetação, os recursos que vêm da vegetação, desse meio natural, que são utilizados pela sociedade. Então é importantíssimo a gente conhecer quais são os tipos, mas também entender como a sociedade utiliza isso. Então vamos juntos pensar a respeito, começando ali pelo objetivo da nossa aula, Identificar a vegetação da região sul e fazer uma relação com a sociedade, ou seja, com o uso feito pela sociedade desse recurso natural. O ser humano utiliza recursos que vêm da vegetação, que vêm das florestas, por exemplo, E de que maneira isso é utilizado pela sociedade? Então vamos entender juntos ali um pouco a respeito. E aí eu pergunto para vocês, o que você sabe sobre a vegetação da região sul? Consegue identificar a imagem ao lado, características ali relacionadas à vegetação, O que nós temos aqui presente ou não, nós dividimos em áreas cultivadas e vegetação natural. O que nós vamos falar é da vegetação natural, da vegetação original. A gente sabe que conforme o território vai sendo ocupado, acontecem transformações nas características originais ou naturais da vegetação, Claro, em muitas áreas que a gente tinha florestas, hoje a gente tem cidades, grandes centros urbanos. Então houve essa alteração. Mas vamos conhecer que tipo de vegetação ocupava originalmente toda a região sul do Brasil e aí vamos entender juntos ali e conseguir identificar essas diferenças. Então, pensamos um pouquinho a respeito da vegetação. Ali já temos um mapa que traz para nós essa divisão. Então nós temos, cada cor representa um tipo específico de vegetação, Entenda que a vegetação da região sul é influenciada principalmente pelo clima. Existe, pessoal, uma relação muito próxima entre o tipo de clima e o tipo de vegetação. Se eu tenho mudanças que são naturais, mudou o tipo climático, uma área que chove mais, ou que chove menos, ou que temperaturas mais elevadas ou mais baixas, quando isso acontece, que isso é característica do clima, a gente vai ter também uma mudança no tipo de vegetação da região. E se a gente considerar as formas de relevo também, áreas de serra, áreas mais planas, a gente também vai ter diferenças na vegetação. E aí, que tipo de vegetação nós vamos ter ali? Da região sul, a Mata Atlântica, que ocupa parte ali da Serra do Mar, a Mata dos Pinhais, nos Planaltos, a Mata de Araucária, e os campos, que é o sul, mais a porção sul da região sul, os que são chamados de pampas também. E aí é justamente essa divisão que nós temos ali, Então, as áreas de campo são essas áreas que estão em amarelo aqui, mais no extremo sul do Rio Grande do Sul e que se estendem essas formações para países vizinhos, Nós temos ali a Mata de Araucária, bem na porção central aqui, boa parte do Paraná, parte de Santa Catarina e mais ao norte ali do Rio Grande do Sul, a presença da Mata de Araucárias, A Mata Atlântica, aqui em toda a porção litorânea e também norte do Paraná e oeste aqui da região, a gente vai ter essa característica. Qual era a vegetação original desta área? A Mata Atlântica, a Floresta Atlântica, que de modo geral ali teve um uso bastante intenso pela sociedade, mas já falaremos a respeito. E bem na porção norte aqui nós temos um pedaço pequenininho, mas que está presente na região sul, que é de formação de cerrado. Então, essa é a divisão ali, das características originais da vegetação da região sul do Brasil, certo? Temos presente estes tipos, E falando da Mata Atlântica, da Floresta Atlântica, o que nós vamos ter? Predomina na costa brasileira, Toda a região litorânea, como nós vimos ali no mapa.
é uma floresta de clima tropical, quente e úmido. Ou seja, onde se formou a floresta atlântica? Numa região bastante chuvosa e com temperaturas mais elevadas. Então, essa é a característica ali da formação da Mata Atlântica na região mais litorânea do sul do Brasil, e claro que ela se estende, né, por todo o litoral do Brasil até o Nordeste. Então, ou se estendia, por quê? Porque foi uma das áreas mais ocupadas ali do Brasil, né, desde o início da colonização. Então, infelizmente, a gente teve uma devastação muito acentuada da Mata Atlântica em função dessa ocupação, né? Entre as florestas tropicais, é a que apresenta a maior biodiversidade por hectare do mundo, ou seja, a riqueza de vida, a riqueza de espécies da Mata Atlântica era uma das maiores do mundo. Claro que hoje nós temos partes muito pequenas que sobraram dessa floresta, mas ainda com uma riqueza muito grande de vida, né? Que nós chamamos de biodiversidade. A palavrinha biodiversidade quer dizer riquezas ou variedade ali de espécies, né? Quanto maior é a biodiversidade, quer dizer, maior é a variedade de espécies vivas presentes naquela área. E aí nós relacionamos aqui alguns exemplos, né, da vegetação, como o ipê, a quaresmeira, o palmiteiro, a canela, que estão presentes ali ou estavam presentes em toda a porção da Mata Atlântica, certo? Aqui nós temos uma imagem que dá bem essa ideia para nós da região litorânea, né? E de toda a área ocupada ali pela floresta atlântica, né? São características realmente de uma área florestal com muita riqueza natural presente ali de vegetação e claro que também de espécies animais que vivem nessas áreas, né? Porque se eu tenho uma floresta rica, eu vou ter a presença ali de diferentes espécies animais também vivendo nessas porções, tá? Então, bem importante a gente falar da floresta atlântica. E a utilização para a população? Como nós caracterizamos isso? Ela é importante tanto economicamente quanto ecologicamente. Vejam que são duas coisas importantes. Economicamente ali por quê? Vamos retirar recursos, né? Para utilizar madeira, algumas plantas que podem ser usadas ali para o desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. Então, a gente tem a ideia ali de utilização econômica, mas ecologicamente, por causa da variedade de espécies imensa que tem presente na floresta atlântica, tá? E aí, a floresta atlântica também ajuda, por exemplo, na regulação do clima e na proteção do solo. Então, quando eu penso na parte ecológica, eu vejo que ela é importantíssima, né? Estar presente na região onde ela está, porque ela ajuda a proteger o solo e também a regular o clima, a quantidade de chuvas e tudo mais, está também relacionado com a presença da floresta ali naquela porção do território, certo? Então, é importantíssima nesse sentido também. Possui uma grande variedade de espécies, tanto animais quanto vegetais, como a gente já falou. Se eu tenho uma floresta rica, né, abundante, ela vai ter uma grande diversidade de espécies animais e vegetais, né? E aí são usadas ali para aplicações econômicas, né? Essas espécies podem ser utilizadas pela sociedade e são utilizadas de modo geral para desenvolver atividades da sociedade. Várias espécies são usadas então para alimentação, para obtenção de madeira, para a fabricação de medicamentos e cosméticos. Olha quanta coisa pode ser utilizada como recurso e que vem das áreas de floresta. Por isso é importante a gente conhecer onde está localizada, mas também entender como a sociedade utiliza, né, essas áreas ou essas características presentes ali para desenvolver diversas atividades. E aí vamos para uma perguntinha ali para vocês responderem, considerando a divisão ali da vegetação da região sul, né? Os estudos que a gente fez e a imagem que nós temos aqui ao lado. Qual a importância de estudarmos a vegetação? E na região que você mora, como é a vegetação? Você consegue observar, identificar algumas características da vegetação no local onde você mora? Então respondam com cuidado e voltamos em seguida com a correção.
voltamos para a correção da nossa atividade. Então, analisando aquilo que a gente desenvolveu até aqui sobre características da vegetação da região sul, como está dividida, né, a região sul em termos de vegetação, que áreas eu tenho floresta atlântica, que áreas eu tenho mata de araucária, que áreas eu tenho os campos ou cerrado. E aí vocês deveriam identificar também no seu local de vivência, considerando essas divisões, que tipo de vegetação está presente. Então eram duas perguntinhas para serem respondidas por vocês. Vamos juntos ali a sugestão, né, ou como poderia ficar a resposta de vocês, né? Primeiro lá, qual a importância de estudarmos a vegetação? Porque ela interfere no desenvolvimento das atividades econômicas, no modo de vida das pessoas e também na biodiversidade. Então eu consigo identificar tudo isso se eu conheço o tipo de vegetação, certo? Dependendo do tipo de vegetação que a gente tem, a gente vai identificar a riqueza de espécies vivas ali, a forma como as atividades são desenvolvidas utilizando esses recursos e também o modo de vida das pessoas está relacionado com essa característica de vegetação. E a outra perguntinha, e na região onde você mora, como é a vegetação? Aí vocês deveriam ou poderiam pesquisar, ou utilizando o mapa que a gente trabalhou em aula ali, vocês deveriam escrever a resposta de vocês ali, ou visualmente mesmo, tem pinheiros na região onde eu moro, então provavelmente vai ser o quê? Floresta de araucárias. Então, identificando essas características que são importantes, certo? Então, as respostas ali para a gente definir, né, como vocês poderiam escrever. E ainda nesse sentido de entender as características e essas divisões que nós falamos da vegetação e que nós vimos no mapa, vamos aprofundar um pouquinho ali a questão da formação de campos, os chamados campos sulinos, que também podem ser chamados de pampas ou campanha gaúcha, porque a maior porção dos campos ficam no extremo sul do Rio Grande do Sul, por isso a gente dá esses nomes, né? O nome é de origem indígena, e quando eu falo de campos ou de pampas ali, né, significa região plana, então a forma do relevo é mais aplanada, né? É uma característica específica. A vegetação é rasteira, é baixinha, então a gente diz que são herbáceas, né? Aquelas plantas que têm o caule molinho, como diversos tipos de capim, né? Ou de vegetação rasteira, de gramíneas, que formam a região dos campos ali. E tem a presença de pequenos arbustos nessas áreas, né? São algumas árvores de não tão grande porte que aparecem em algumas porções. Mas, de modo geral, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter áreas planas com vegetação rasteira, certo? Então, a imagem traz para nós ali bem essa ideia do exemplo de áreas de campos sulinos, que é um dos tipos de vegetação da região sul. Aí nós temos aqui também, como podemos caracterizar a chamada mata dos pinhais ou mata de araucária, né? Aqui a imagem já traz para nós o pinheiro, que é esse símbolo, né, da principal espécie presente na mata de araucária. Por isso ela dá o nome, inclusive, à vegetação, porque era abundante, né, originalmente, esta árvore, né, na floresta de araucária, nessa porção da região sul. Ela está presente nas regiões onde há baixa temperatura e o relevo tem altitude elevada. Então aqui nós temos a relação do relevo e do clima com a formação vegetal. Os pinheiros naturalmente se desenvolvem em áreas de altitudes mais elevadas, então regiões de planaltos, de serras, e também em áreas com temperaturas mais baixas. Então é uma condição natural para o desenvolvimento da mata de araucária, certo? E é encontrada ali nos 3 estados da região sul do Brasil. Pode ser que você tenha identificado no teu local de vivência, no teu município onde você mora, esse tipo de vegetação ali, a formação da mata de araucária, certo? Mas é importantíssima e foi ao longo da história importantíssima economicamente também, certo? Muito utilizada. Então vamos pensar um pouquinho aqui. A madeira vinda do pinheiro, da mata de araucária, ajuda na economia da região sul, né?
que pode ser usado ali para diferentes atividades. Destacamos a questão da construção civil, a madeira utilizada na construção civil, né? Além disso, contribui para a extração de celulose, que é matéria-prima para a produção de papel, por exemplo, né? E aí nós vamos ter, então, o uso pela sociedade. Lembram que mais do que conhecer a característica da vegetação, é entender como a sociedade utiliza essa vegetação para desenvolver suas atividades. Então aqui nós temos o exemplo da floresta da araucária nesse sentido, certo? E aí, pensando em tudo isso, nós vamos ter uma atividade que vocês vão analisar o mapa que nós temos aqui, áreas de remanescentes da Mata Atlântica. Então essas áreas aqui que estão em tom de verde mais forte, são as áreas onde sobrou, né, parte da floresta atlântica. E aí vocês vão responder, descrevendo ali um impacto ambiental é que essa vegetação vem sofrendo. Entendendo como a sociedade utiliza os recursos da vegetação, vocês vão escrever que impacto ambiental nós podemos falar aqui a respeito, considerando o uso dessa vegetação pela sociedade. Então pensem com cuidado ali, escrevam a resposta de vocês e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos com a correção da atividade, então ficou uma perguntinha ali para vocês analisarem. Originalmente, aquela área tinha uma determinada cobertura vegetal e hoje nós temos o que sobrou, ou seja, o remanescente. O que levou a essa diminuição da vegetação original? Ou seja, que impactos são causados ali, considerando o uso, né, dos recursos da floresta atlântica, principalmente, pela sociedade. Então vamos juntos ali pensar na resposta, né? Aqui o mapa
e as áreas onde nós vamos ter a presença maior dessa vegetação ainda hoje, o que sobrou. Mas a nossa resposta deveria apresentar ali o que fez com que diminuísse essa floresta a partir da utilização da sociedade. Então ali, né, analisando o mapa, identificamos as áreas de floresta da Floresta Atlântica, né, Serra do Mar e o Parque Nacional do Iguaçu, e descreveram o impacto ambiental. Boa parte da vegetação nativa está ameaçada, por quê? Com destaque ali para a araucária, correndo um sério risco de extinção. Então, se a gente pegar o mapa ali do Paraná, a gente vai ver que sobraram somente algumas áreas ali remanescentes, né, da Floresta Atlântica, né? Quais são as áreas? A região litorânea e a região ali próximo de Foz do Iguaçu, no Parque Nacional do Iguaçu. E também, qual o impacto ambiental a gente vê? As áreas onde a gente tinha presença da floresta de araucária e até mesmo áreas de floresta atlântica, a gente tem ali uma diminuição significativa da vegetação pelo uso feito pela sociedade, pela ocupação e pelas atividades econômicas que são desenvolvidas ali. Então seriam respostas que vocês poderiam ter colocado ali na resolução da atividade de vocês, certo? E aí, pensando um pouquinho no que a gente desenvolveu na aula de hoje, né? Estudamos sobre a vegetação da região sul, quais são as divisões apresentadas ali, os tipos de vegetação. Então nós vamos ter dos campos, a floresta atlântica, a mata de araucária, que são os principais tipos de vegetação da região sul do Brasil. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a vegetação da região sul. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!